Você acredita que é possível uma pessoa que já morreu voltar do mundo dos mortos e ajudar alguém a quem ela amava e livrar assim essa pessoa de um grande risco em que ela estava correndo? Fique conosco até o final desse vídeo e certamente você irá se surpreender com o desfecho dessa história. Para quem não me conhece, o meu nome é Felício Pereira. Quero agradecer a você por você estar aí assistindo o vídeo e pedir a você que, se você não for inscrito no canal, que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo com seus amigos, tá bom? E não se esqueça, por gentileza, assista o vídeo até o final e você certamente irá ficar surpreso com essa história, com esse relato. Bom, no relato de hoje, nós vamos ouvir a história de uma moça que foi ajudada pelo espírito de um amigo que já havia falecido. Então, sem mais delongas, vamos ao relato. Esse relato ele começa da seguinte maneira. A moça que nos conta esse relato, desde criança, ela tinha um amigo, o qual diariamente convivia junto com ela. Os dois moravam na mesma rua e os dois saíam de casa junto para ir para a escola e até mesmo estudavam na mesma classe. E no final do dia, ao término da aula, os dois juntamente voltavam para casa e passavam ali o resto da tarde junto, brincando e conversando. E foi assim, desde pequeno, do início do primário até ao final da faculdade, os dois sempre juntos e unidos. Mas, ao final da faculdade, por alguma ironia da vida, o amigo dessa moça que nos conta o relato, ele começou a sofrer de um problema psicológico muito raro, e esse problema psicológico fazia com que a sua capacidade de raciocínio fosse danificada, e esse rapaz que antes tinha uma mente sadia, uma mente perfeita, com o passar dos meses e com o avanço dessa doença, pois era um problema de saúde aonde a medicina ainda não havia descoberto a cura, esse rapaz, dia após dia, foi ficando com sua mente, com seu cérebro cada vez mais comprometido e a sua capacidade de raciocinar cada vez mais lenta. E esse rapaz então, que tinha uma vida comum, que tinha uma vida tranquila, passou então a ter vários tipos de problemas psicológicos, tendo que até mesmo ser hospitalizado por conta dos seus pensamentos, por conta da sua loucura que estava se tornando cada vez mais excessiva. E todas as vezes que esse rapaz ele sofria ali algum surto psicológico, a mãe desse rapaz ou a mãe desse rapaz, juntamente com seus irmãos, corriam até a casa dessa moça que nos conta o relato e chamava ela para que ela fosse até a casa deles, para que ela viesse acalmar aquele rapaz. Pois aquele rapaz que tinha os problemas psicológicos se acalmava de forma muito mais rápida e eficaz quando aquela moça ia até ele e começava a conversar com ele. E assim foi por muito tempo. E passaram-se então os anos e aquela moça então já havia arrumado um emprego e estava trabalhando e a vida seguiu para ambos. Em um determinado dia essa moça estava em casa quando ela escutou gritos no portão, gritos desesperados chamando ela para que ela corresse até lá ao portão porque queriam falar com ela. E ela então, ao ouvir aqueles gritos, ela foi imediatamente até o portão. E quando ela chegou ao portão, era um dos irmãos daquele rapaz que estava chamando ela, pois era para ela ir até a casa deles, pois aquele rapaz que tinha um problema psicológico estava sem controle e estava agredindo os irmãos e todos quanto entrassem em seu caminho. E essa moça então ela correu juntamente com aquele vizinho até a casa daquele rapaz que tinha um problema psicológico. E quando chegou lá, infelizmente, já era tarde demais. Aquele rapaz já havia agredido um dos seus irmãos de maneira que o deixou desacordado no chão. Então, essa moça ela chegou lá
na casa do rapaz e começou a conversar com ele e a acalmar aquele rapaz que tinha um problema psicológico. E de contraparte, a família daquele rapaz estava entrando em contato com a polícia e também com uma casa de recuperação, aonde eles iriam internar aquele rapaz e deixar ele lá para se recuperar. E aquela moça então, que era amiga do rapaz, que estava ali conversando com ele e acalmando ele, vendo que aquele rapaz já estava um pouco mais calmo e estava sujo de sangue, pois ele havia brigado com outro irmão e machucado a ponto de arrancar sangue do irmão, aquela moça que tinha em seu bolso um lenço, deu para aquele rapaz o seu lenço e disse: "Toma, pega esse meu lenço e limpa as suas mãos, pois você está sujo de sangue." E o rapaz então pegou aquele lenço, se limpou com ele. E naquele momento então que o rapaz ainda estava se limpando, chegou a polícia e algum tempo depois chegou o carro da clínica onde aquele rapaz iria se tratar, pois a clínica não ficava muito longe ali daquele local onde o rapaz morava. E quando aquele rapaz então ele foi pego ali pelos policiais, juntamente com os pessoal da clínica, aquele rapaz então, ao saber que ele iria ser internado, ele aos gritos e se debatendo muito, ele disse que não deixasse levá-lo, pois se ele fosse levado, ele iria se matar, ele iria cometer o suicídio. Mas a família ali presente não deu muita ênfase, não deu muito crédito ao que o rapaz falou. E o rapaz então, pelos policiais e juntamente com os pessoal da clínica, foi ali pego e levado para a clínica de recuperação, aonde ele teria que se recuperar. E a vida então seguiu. A vida de todos continuou normalmente, como sempre. E a moça então, que era amiga daquele rapaz desde a infância, ela tinha que sair de casa muito cedo para ir trabalhar. E já havia passado então já algumas semanas desde o dia em que aquele rapaz foi internado, foi levado. E num determinado dia da semana, essa moça que nos conta o relato, ela levantou cedo para ir trabalhar, pois ela tinha que sair de casa bem cedo, antes das 4 horas da manhã, para pegar o primeiro ônibus para chegar até o seu serviço, pois a empresa onde ela trabalhava era um lugar muito longe, muito afastado de sua casa. E essa moça então se levantou como de costume, se preparou, pegou as suas coisas e foi em direção ao ponto de ônibus para pegar ali então o ônibus e ir para o seu trabalho. E ela tinha que andar cerca de aproximadamente uns 15 minutos até o ponto de ônibus. E ela tinha que passar por algumas esquinas e entre essas esquinas havia também alguns terrenos ali baldios com muito mato naqueles terrenos. E era uma rua que, por sinal, não era muito bem iluminada. Mas essa moça, não tendo nenhuma outra opção, tinha que ir e passar por aquela rua até chegar no ponto de ônibus. E ela então, ao sair de casa, com muita cautela e com um pouco de medo, fechou o portão e começou a andar em direção ao ponto de ônibus. Então essa moça, ao sair de casa, andou por aproximadamente aí uns 150 metros da sua casa. E quando ela virou a esquina para pegar a rua final que ia até o ponto de ônibus, um homem surgiu do nada e abordou aquela moça e encostou nela uma faca e disse para ela, calada. Então essa moça ficou trêmula, com muito medo, e dos pés à cabeça não restou nela sequer força alguma. E ela então ficou quieta, calada, e começou a andar juntamente com aquele homem que estava com a faca encostado nela. E ela então, quando começou a andar de cabeça baixa, ela juntamente com aquele homem com a faca começaram a ouvir uma pessoa que estava vindo na direção deles, e aquela pessoa que vinha, ela gritava: "Ei, você aí, solta minha amiga, não faça mal a ela, solta minha amiga, agora!" Então aquele homem maníaco que estava com aquela moça e iria fazer mal a ela,
Ao ver que vinha vindo na direção deles um outro homem e gritava freneticamente para que ele soltasse aquela mulher, aquele maníaco então ele entrou em desespero, que ele jogou aquela moça por chão e saiu correndo e sumiu pelas ruas e pelos becos daquele bairro. E então aquele rapaz que estava gritando e que veio na direção da moça se aproximou dela, e aquela moça então pôde ver que aquele rapaz não era outro senão o seu amigo de infância, o qual ela desde pequena convivia juntamente com ele. E ela então ali no chão ainda trêmula, com muito medo, ela se levantou e se apoiando naquele seu amigo, ela se colocou de pé e ainda muito trêmula ela abraçou o seu amigo, agradeceu a ele e disse: muito obrigado mesmo, pois eu não sabia o que fazer. Aquele homem era um maníaco e iria me fazer o mal, mas você veio para me ajudar e salvou a minha vida. E aquela moça, então, quando ela caiu no chão, ela bateu com o rosto no chão e sangrou um pouco o seu nariz. Então aquele rapaz, que era o amigo dela, devolveu para ela aquele lenço que ela havia dado para ele quando ele estava em crise. E ela então, com aquele lenço, se limpou e voltou para sua casa, para que ela então pudesse chamar os seus pais para ir até uma delegacia, fazer ali um boletim de ocorrência para prestar ali, contas do que havia acontecido com ela ali na madrugada. E ela então foi com o seu amigo até o portão da sua casa. E quando ela chegou no portão de sua casa, ela entrou e o amigo dela ficou ali na frente do seu portão, por lado de fora. E ela então, quando entrou dentro de casa, conversou com seu pai, conversou com sua mãe, e passaram-se então ali mais algum tempo, conversou com seu pai e com a sua mãe, e explicou para os seus pais o que havia acontecido. E os pais dessa moça então disseram: espere então mais um pouco, até que clareie o dia, e assim que o dia clarear, nós vamos juntos à delegacia para que nós venhamos então abrir ali um boletim de ocorrência do ocorrido, do que aconteceu com você. E então eles ficaram em casa ali, esperando que o dia amanhecesse. E então, algum tempo depois, quando o dia já estava quase amanhecendo, bateram palma e chamaram ali no portão daquela moça. E então o pai daquela moça saiu até o portão para ver quem chamava, para ver quem era. E quem estava ali na frente era justamente o irmão daquele rapaz que tinha problema mental. Disse que queria conversar com a família porque tinha algo triste para contar para a família. Então o pai daquela moça pediu que o rapaz entrasse para conversar lá dentro e falar o que estava acontecendo. E quando o rapaz então entrou, ele ficou até surpreso, pois ele acreditava que a moça estaria trabalhando, mas naquele dia ela estava em casa. E então o irmão daquele rapaz que tinha um problema psicológico disse a ela e aos pais dela que algo muito triste havia acontecido. E então ele começou a contar o que havia ocorrido. E o que aconteceu foi que aquele rapaz que tinha um problema psicológico, na noite anterior, ele conseguiu adentrar a sala de medicamento e catou ali vários medicamentos, vários comprimidos. Aquele rapaz então ele catou aqueles comprimidos e tomou muito comprimido de uma vez só. Ele teve ali então uma overdose, pois ele tomou cartelas e mais cartelas de comprimido. E quando então os médicos ali da clínica perceberam, ainda tentaram reanimar aquele rapaz, tentaram socorrer, mas já foi tarde demais. Quando aquele rapaz chegou no hospital, já chegou morto. E ligaram então para a casa daquele rapaz para avisar os pais dele que eram para ir até o hospital, onde o rapaz estava lá recebendo o primeiro socorro, os tratamentos. E os pais daquele rapaz então correram para o hospital para ver o que estava acontecendo. Mas lá no hospital, quando eles chegaram, o pior já havia acontecido. Aquele rapaz que recebera ali, aquele rapaz que tinha um problema psicológico e que tomou um remédio, já havia falecido, já havia entrado em óbito. E os pais daquele rapaz, naquela mesma noite ainda de madrugada, ligaram para casa
e avisaram os seus filhos o que havia acontecido. E os pais ficaram ali no hospital para tomar as providências de acordo com o que havia de ser feito com os documentos. E os filhos então ficaram incumbidos de avisar os parentes, de avisar os amigos da família. E aquele rapaz ali que estava contando então essas coisas para aquela moça, para o pai daquela moça, aquele rapaz então disse que não avisou mais cedo porque estava esperando amanhecer o dia para que ele fosse então avisar. Mas aquela moça então, ao ouvir que aquele rapaz estava morto, ela ficou então paralisada, ela ficou perplexa, sem ter reação alguma. E então aquele rapaz, juntamente com os pais, ela disse: o que está acontecendo? Por que você está assim, paralisada, sem reação? Você ficou pálida? E então aquela moça fala: não, é impossível o meu amigo ter morrido. E aquelas pessoas que estavam ali então disse: mas por que você diz que é impossível? E a moça então disse que ainda hoje um homem tentou me agarrar e abusar de mim, e ele, o meu amigo, ele apareceu e me livrou, me salvou daquela situação e me trouxe até aqui o portão de casa. O pai daquela moça, juntamente com a mãe e o irmão do rapaz que havia morrido, disse que era impossível porque aquele rapaz já estava morto desde o dia anterior. E aquela moça então disse: eu vou provar para vocês que eu estou certa e que ele veio me visitar, que ele esteve comigo hoje. Aquela moça enfiou a mão na bolsa e tirou aquele lenço que ela havia dado para ele no dia em que ele brigou, no dia em que ele teve a crise e foi internado. E ela mostrou então o lenço e disse: esse lenço todos viram quando eu dei para ele, e esse lenço ficou com ele no dia em que ele foi internado. E hoje, no momento em que ele apareceu para mim, ele me devolveu esse lenço e me ajudou para que eu não viesse então a ser violentada por aquele maníaco. Então todos que estavam ali na sala, o pai, a mãe, o irmão daquele rapaz, ficaram impressionados e não souberam sequer o que falar para aquela moça. Essa moça, ela disse que o seu amigo, depois de morto, veio visitá-la e ajudou ela a se livrar das garras de um homem violento, de um maníaco. O fantasma do meu amigo veio me ajudar. Este é o relato dessa moça. Pessoal, e aí? A moça, ela foi ajudada pelo espírito do amigo dela, que já havia sido falecido. E aí, e você, o que você acha dessa situação? Você acha possível? Você acha que é real o que ela viu? Foi alguma coisa assim, é algo da imaginação dela? O que você acha? Ela garante que ela viu o amigo dela e ele a ajudou naquele momento. O que eu sei é que existe muito mais mistério entre os céus e a terra do que a nossa vã filosofia possa imaginar. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e até a próxima.